campo, eu botei lá no grupo que agora a nossa dinâmica de trabalho vai ser essa força-tarefa, de estarmos todos na mesma área, entendeu? Eu me chamo Alessandra, sou nascida e criada entre o Morro do Pinto e Morro da Providência. Desde o início da pandemia, eu componho a equipe de moradores monitores do SOS Providência e nós saímos no campo para fazer um monitoramento das pessoas que estavam com suspeitas e das pessoas que estavam contaminadas com o coronavírus. SOS Providência, boa noite! Nós percebemos que o poder público tinha abandonado, a nossa comunidade desde o início da pandemia. Na verdade, historicamente, os nossos direitos já são violados e com a pandemia essa situação se agravou. E aí a gente percebeu, quando a gente encontrou pessoas mortas dentro de casa, no nosso território, que a gente tinha duas opções: ou a gente aguardava a morte dentro de casa, ou a gente ia para a rua para tentar entender um pouco como é que estava o nosso cenário e tentar, depois de ir para a rua, tentar entender quais formas que a gente poderia fazer para a gente minimizar os impactos nas pessoas, no nosso território, diante da pandemia que a gente estava vivenciando. E aí os moradores monitores foram fundamentais nesse processo, porque até os agentes da clínica da família não circulavam mais. Bom, a gente começou a ter uma relação do NEGRAN, que é o núcleo que eu coordeno, o Núcleo de Estudo de Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais, com a SOS Providência durante a pandemia. A gente estava fazendo um trabalho de levantamento de cartografias da pandemia, olhando como é que a cartografia vinha sendo apropriada por diferentes grupos e produzida por diferentes grupos durante a pandemia. E nesse levantamento que a gente estava fazendo, a gente se deparou com o SOS Providência, com várias notícias dizendo que estava fazendo um mapeamento da Covid, um mapeamento de casos de Covid na Providência. E a gente procurou o mapa e não encontrou. E aí um dos integrantes da nossa equipe fez contato com eles, fez contato com o Hugo, para tentar conseguir esse mapa. E aí ele falou, o Hugo disse que não tinha mapa, eles estavam fazendo esse acompanhamento, um acompanhamento bastante detalhado, mas não tinha um mapa, não tinha o objeto cartográfico em si. E perguntou se a gente podia ajudar eles a fazer esse mapa, já que nós somos um grupo acadêmico de geografia. Daí que a gente começou essa assessoria que hoje eu chamo de censo popular, automapeamento e cartografia social da Providência. Porque é um censo popular que ele é feito pelos próprios moradores. É automapeamento também, porque eles se mapeiam, não só no sentido de que eles, a gente dá o suporte técnico para isso, mas eles é que identificam o saber do território. Então, isso foi um processo bastante rico, onde, por exemplo, eles envolveram o carteiro comunitário, que é o sujeito que consegue encontrar as pessoas para levar as missivas. Envolveram também uma agente de saúde da família, que são as pessoas que conhecem bem o território. Além da dona Dilma, que é tia do Hugo, que é uma moradora de 50 e tantos anos de lá, que fez a circulação pelos espaços junto com o carteiro comunitário. E ia perguntando para as pessoas como é que vocês chamam aqui, em algumas situações as pessoas discutindo qual era a melhor denominação. Então a gente assessora, mas quem produz o saber são eles. Agora a gente está nesse processo de construção do censo, a gente assessorou a construção do questionário, mas sempre baseado num princípio que a gente chama de horizontalidade epistêmica. Não somos nós da academia que temos o saber científico douto, que vamos dizer para eles o que eles têm que fazer, o que é melhor para eles. Meu nome é Hugo Oliveira, sou cria aqui do Morro da Providência, sou artista da dança, sou educador, pesquisador e gestor de projetos, mais especificamente na área de educação e cultura. Em 2020, a gente teve uma experiência
muito enriquecedora, mas muito desafiadora com o enfrentamento da Covid-19, quando a gente criou o Comitê de Mitigação dos Impactos, né, da Covid aqui no Morro da Providência. E aí, no processo de conseguir, né, os recursos financeiros para comprar os alimentos e a doação desses alimentos, me veio a ideia de fazer uma capilaridade mais organizada, né? Como é que a gente ia chegar até a ponta de uma forma que os moradores conseguissem entender que havia um mecanismo mais próximo de justiça no sentido de distribuição. E aí foi quando eu lembrei de algumas experiências que eu já tinha vivenciado com mapeamento, né, e também fazendo levantamento de dados. E aí pensei na divisão desse próprio território em várias áreas, né? Inicialmente a gente começou com 6 áreas, em cada área tendo 2 moradores responsáveis, né, que são notoriamente reconhecidos pelas pessoas que moram ali, para nos auxiliar no processo de coleta de informação. Naquele momento inicial relacionado à Covid-19, né, quem eram as pessoas que estavam com Covid, que não tinham sintomas, caso houvesse óbito ou tinha algum tipo de ajuda que a gente pudesse chegar até elas. E como a gente já vinha adquirindo alguns recursos, como é que a gente conseguia fazer com que esse recurso, né, esse alimento, material de higiene, material de limpeza pudesse chegar até a casa dessas pessoas. Então, tendo o morro inteiro como campo, né, de distribuição, fazer com que essa distribuição pudesse ser um pouco mais econômica. Aos poucos, a nossa estrutura ela foi se consolidando, sabe? A gente tinha aí, então, um fundamento, que era uma base um pouco mais sólida, né, que a gente construiu através desses debates, do mapa, identificando onde nós estávamos. De repente, a parte tecnológica, e aí tecnológica no sentido ferramental mesmo, mas também desse subsídio dos pesquisadores que estavam chegando até a gente para poder nos auxiliar nesse desenvolvimento, e aí dar campo para poder apresentar, né, a proposta para os moradores e fazer com que eles pudessem ter cada vez mais um entendimento do que a gente estava produzindo, porque ao longo desses 2 anos a gente ficou bastante conhecido dentro da Providência pelo desenvolvimento da solidariedade mesmo, sabe? Que para a gente também é um sentimento, né? Uma tecnologia, é uma parte, um dos conceitos assim, que a gente lida que é muito caro, né? Porque é o principal fator diferenciador da gente. Assim, né? Quando tem um pesquisador que vem de fora para dentro, ele se torna um estranho, mas quando é de dentro para dentro, as pessoas elas tendem a ter um outro olhar. Eu sou Edilma de Carvalho, eu sou cria e moradora do Morro da Providência, sou educadora popular, sou professora de formação acadêmica, né? Sou pedagoga com ênfase no social, sou mãe de 3 filhos, 2 jovens e 1 jovem, todos universitários, e realizo o trabalho como coordenadora de ações na SOS Providência com imensa garra e prazer. Eu estou à frente com as ações focadas em segurança alimentar, com as famílias, através do projeto da Fiocruz, no combate à Covid. Essa relação, para mim, ela tem muita empatia e solidariedade, porque é um lugar que eu vim, né? Eu também venho de uma família com muita dificuldade financeira, mas com o diferencial de uma mãe e um pai analfabetos, que olharam para os filhos e viram, tanto nas filhas quanto nos filhos, o potencial de que eles poderiam alcançar voos mais altos. Então, essa utopia da esperança pela educação é um marco, né, da minha mãe, principalmente dela, uma mulher retirante, nordestina, e que com certeza faz toda a diferença na nossa vida, até a 3ª geração já. A minha relação nesse momento no combate à fome tem sido uma saga. Então, a proposta da Fiocruz, na verdade, de nos possibilitar obter recursos para atender essas famílias, em média 100 famílias a cada 3 meses, não ficou somente nisso, pelo contrário, articulações têm sido feitas. Eu tenho buscado bastante conhecimento e articulações para que eu possa aumentar esse quantitativo, e graças a Deus tem acontecido.
através de novas parcerias, né? E já chegamos aí a mais de 3 mil toneladas, dentro de média 30 dias a 60 dias, para atender as famílias. Inclusive, no último mês, nós não só atendemos diretamente as famílias, mas atendemos também a nossa creche comunitária, Anita Way, onde a inauguração aconteceu em menos de um mês, no viés de atender as 140 crianças que lá foram matriculadas. Então, essa parceria também, trabalhar nessa unidade de parcerias, me traz muita satisfação. E não só nesse viés, a gente também busca as parcerias com as clínicas da família, do território, né, com outros parceiros que queiram desenvolver propostas que venham beneficiar, principalmente na busca da equidade, né. Como educadora, esse é o meu foco. A nossa busca não é uma busca simplesmente de fazer acontecer um projeto socioeducativo. Pelo contrário, é a tecnologia sim do morador monitor, mas é uma tecnologia do nós por nós, né? É trazer as nossas memórias afetivas, sabe? De falta, de escassez e ao mesmo tempo de chegada até onde desejamos. O SOS articula, né, políticas dentro da favela da Providência, e aí é um comitê gestor de crise, né, que se instaurou a partir da deflagração do coronavírus e teve ações no campo da segurança alimentar, né, que foi a distribuição de cestas básicas e entre outros benefícios, né, durante esse período. E a Ação da Cidadania, ela tem como principal foco e objetivo a luta contra a fome também, né? Então, eu acho que os dois hoje habitam no mesmo território, né? A gente está na Gamboa, na Grande Gamboa, e a Providência, né, desponta aqui atrás do prédio, tem umas imagens, inclusive, muito bonitas. Eu acho que é cada vez mais um caminho que a Ação da Cidadania tem feito de articular a política pública no campo da segurança alimentar, né? E aí, se a gente vai fazer isso, é imprescindível que o território esteja junto fazendo isso, né? Então, nesse sentido, a parceria ela vem só para corroborar, né, o compromisso que a Ação da Cidadania tem estabelecido com o debate da democracia, né, da defesa da democracia e da ampliação dos espaços democráticos de participação popular, né? Então, o censo, ele é uma grande oportunidade para se pensar qual que é, né, a condição de vida e, né, e como que as políticas públicas elas estão sendo geridas no território, né, da Gamboa, mas aqui da zona portuária. E aí a Ação da Cidadania chega junto com recursos e também com material humano, né? A gente faz formação em segurança alimentar com os MMs, né, que são os moradores monitores. Então isso para a gente é uma grande alegria poder estar ampliando essa rede de mobilizadores, né, de articuladores do campo da segurança alimentar e nutricional. Então acho que é um grande presente. Foi também, né, acompanhar o início da articulação e poder colaborar com os processos de sistematização que o SOS tem feito, e nesse sentido a ação ganha, né? Ganha porque envolve o território, envolve o entorno, né? E eu acho que isso é um grande desafio das instituições que estão há muito tempo fazendo um trabalho sério como o da Ação da Cidadania, abraçar e trazer, né, para dentro das instituições as metodologias que são desenvolvidas nos territórios de favela.